Pare de dar desculpas. Foi dando desculpas que você perdeu muitas oportunidades. Pare de se achar incapaz, impotente, que você não é suficiente porque você é. Creia em Deus, mas creia em si mesmo. Por isso, meu amigo, pare de dar desculpas. Não importa quantos erros você tenha cometido, não importa quantas limitações você tenha, ou a sua idade, o seu nível cultural, social, não interfere em nada no poder de Deus. Agora, se você parar de dar desculpas e usar o poder que está aí dentro de você, que é o poder de decisão, o poder de tomar a decisão de crer em Deus e crer em si mesmo e buscar a Deus, Ele vai mudar. Desculpa, eu devo corrigir. Ele vai transformar a sua vida. De frustrado para realizado, de desenganado para saudável, de solitário para uma pessoa feliz em família, de uma pessoa depressiva, vazio, triste, em uma pessoa alegre, feliz de verdade. Você está duvidando? Não, eu quero que você me responda. Sim, eu estou falando com você, que sempre dá desculpas para justificar os seus fracassos, a sua infelicidade, a sua amargura. Você está duvidando de que Deus pode fazer isso? Preste atenção, aumente o volume aí agora do seu receptor, porque Deus vai falar com você. Já que você acha que sou eu que estou falando, o caso verídico vai provar que o que eu estou falando é verdade. Pare de dar desculpas, porque o que importa é o que você vai fazer daqui para frente, com as oportunidades que vão surgir no seu caminho e as dificuldades também. Quando a gente para de dar desculpas, tanto as dificuldades quanto as oportunidades, a gente abraça tudo, a gente não perde nada, só ganha. Meu nome é Marcelo, sou empresário no Rio de Janeiro, no ramo automotivo, mas nem sempre foi um período de sucesso. Passei por algumas lutas, tendo que trabalhar logo cedo, com 15 anos de idade, devido a situações familiares. E devido a essa situação, vendo o desespero da minha mãe, com 17 anos surgiu uma oportunidade para mim abrir uma loja, para adquirir talvez um rendimento melhor, mas não foi um sucesso, porque devido a pouca experiência também. Eu iniciei a vida com tantos conflitos familiares, então, digamos assim, eu creio que aquilo foi agravando a cada momento, juntou o financeiro, juntou o sentimental, juntou o familiar, e foi um conjunto de derrotas. E logo após eu conheci a minha esposa, foi um momento que eu vi que poderia ser resolvido essa parte interior, esse conflito. E nós nos conhecemos muito cedo, conheci ele com 18 anos, nós fomos morar junto aos 19 anos, né? E infelizmente nós fomos morar com a minha sogra, onde nós tivemos muita dificuldade e não demorou muito, eu me engravidei, tive meu filho, né? E a gente sempre lutando para conquistar alguma coisa. Então foi assim, abriu uma empresa, não dava certo, e a gente entrava em dívidas, e depois ele abriu outra empresa, não dava certo, a gente entrava em dívida. Só derrota, só fracasso, só acumulação de dívidas que chegaram a mais de 100 mil reais. Veio o desespero, veio a angústia, veio aquela parte que você fica num beco sem saída. Eu morando com a minha sogra, né, que eu engravidei, e infelizmente, nós tivemos que morar junto com a minha sogra, não foi fácil. Foram várias tentativas do meu marido como empresário, e o meu pai foi e nos fez um convite, e nós fomos conhecer a Universal. Eu fui mais pelo convite dele, para satisfazer mais a vontade dele do que a minha. Porque eu vi que ele queria me ajudar de alguma forma, participando das reuniões,
Aí eu comecei a entender qual era o propósito realmente de Deus. E ali Deus foi me preparando, aonde eu me tornei dizimista, fiel. E aí veio Fogueira Santa. Eu pedia para Deus, Deus, transforma a minha vida. Porque era algo que eu tinha que acontecer. Eu não queria mais parte financeira. Eu não queria mais sucesso financeiro. Eu queria uma transformação. Porque eu entendia que a transformação era algo interior. Era algo que Deus trazia para mim uma paz, uma tranquilidade. Eu precisava também trazer paz para minha esposa, para o meu filho. Fogueiras Santas e mais Fogueira Santa, Deus foi me moldando, foi me transformando. Aonde a minha esposa também, vendo aquela paz dentro de mim, ela também se converteu juntamente comigo na Igreja Universal. Então Deus foi mudando tudo, foi transformando tudo. Tudo que eu pedi ali de transformação na primeira Fogueira Santa, Deus trouxe algo para mim. Eu entrei numa empresa, que a empresa, devido à minha situação, eu comecei a prosperar dentro dessa empresa, que eu fiquei 9 anos dentro dessa empresa. Eu consegui conquistar um salário, que um salário hoje como um salário de um executivo de sucesso, eu não dei 99%, foi a entrega 100%. Quando eu desci do altar, a certeza que estava dentro de mim, que Deus era comigo, que Ele ia fazer algo transformador na minha vida, porque a minha vida já tinha sido transformada. Aquela parte de tristeza, aquela angústia, a minha família, eu já tinha resolvido. Mas ainda tinha mais algo a resolver, que era o que eu comecei lá nos 15 anos de idade. E como eu me entreguei 100%, Deus também se entregou para mim 100%. E nós passamos o altar e foi aonde a gente começou a mudar a nossa vida. E Deus abriu uma porta, aonde essa porta hoje é uma empresa bem sucedida no mercado, é uma empresa aqui no ramo de automotivo, que da onde eu estou, que é uma rua onde só tem agência de automóvel, tem para mais de 50 lojas, nós somos referência, a nossa frota, toda ela é 2021, então tudo mudou. Quando vem as campanhas de Fogueira Santa, é algo tão íntimo na minha vida que eu não me nego a dar. É Deus me preparando para algo ainda maior. Porque desertos vão passar, desertos vão vir, mas eu tenho uma certeza que existe um Deus que vai me tirar desse deserto. Então, eu não tenho dúvida do que vai acontecer na minha vida. Deus é meu sócio nessa jornada. Eu subo ao altar com toda a fé, com toda a certeza. Então ele representa tudo para mim. O altar é tudo na minha vida. Passamos a pandemia, graças a Deus, Deus cuidou da empresa. Eu superei todas as barreiras. Tudo que eu poderia, aos olhos humanos, ia dar errado, deu certo. Então foi algo assim transformador. Então eu só tenho a agradecer esse Deus que eu fui apresentado pelo meu sogro lá no passado, porque talvez que não fosse ele, talvez eu não estaria nessa condição hoje. E hoje também eu posso falar da minha família. Eu tenho 28 anos de casado, muito bem casado. Passamos pela pandemia, graças a Deus a gente conseguiu vencer e foi onde a gente conquistou muita coisa, foi na pandemia, entendeu? Então a pandemia ela não mexeu com a gente, ela não abalou a nossa estrutura, não, tanto fisicamente, mentalmente quanto financeiramente. Hoje a gente tem uma família bem estruturada. Hoje eu posso dar o melhor para minha esposa. Hoje eu vivo num apartamento de alto luxo aqui na Barra da Tijuca. Hoje eu já consegui conquistar outro imóvel aqui na Barra da Tijuca para investimento. Então a minha empresa próspera. Eu tenho meu carro, meu marido tem um carro dele, o meu filho tem um carro dele. Nós conquistamos um apartamento. Eu conquistei a minha loja, tudo do jeito que eu sempre sonhei. Eu tenho uma empresa de roupas. A Fogueira Santa ela mudou a nossa vida. Mesmo eu tendo tudo concretizado na minha vida, mas nada se compara ao bem maior que eu tenho, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo hoje me dá paz, me dá tranquilidade, me dá certeza. Então isso é o meu maior bem que eu tenho, é o Espírito Santo dentro de mim.
Hoje nós temos a nossa família feliz e tudo é fruto do altar. Eu não falei para você que você tem que parar de dar desculpas e fazer agora uso desse poder que está aí dentro de você de decisão? Meu amigo, este homem, ele estava endividado, com mais de 100 mil reais em dívidas. Hoje, ele vende um carro, um único automóvel, que vale mais de 100 mil reais. Deus o tem abençoado, o tem prosperado, ricamente, poderosamente. Por quê? Porque ele parou de dar desculpas. Ele fracassou em várias tentativas, durante 15 anos sonhando, só sonhando. Sonhando, não, um dia eu vou ter, não, um dia eu vou ser um melhor esposo, um dia eu vou ser alguém realizado. Só sonhava, mas a realidade dele era um pesadelo. Por quê? Porque ele não queria fazer uso do poder de decisão e parar de dar desculpas e ir para o altar. No dia que ele tomou essa decisão, eu não vou parar de sonhar, mas eu vou parar de ficar esperando que os sonhos se tornem realidade sem que eu faça nada. Eu vou agora tomar uma atitude. E a atitude foi, eu vou para o altar. Hoje está aqui, realizado sentimentalmente, familiarmente, profissionalmente, no âmbito empresarial, um exemplo para a nossa nação, para o nosso país, de sucesso, gerador de postos de trabalho, de emprego, está ajudando a tirar o Brasil dessa recessão. Deus quer fazer o mesmo com você, mas você tem que parar de dar desculpas, crer em Deus e crer em si mesmo, vá para o altar, lá Deus vai transformar a sua vida, porque você vai ser possuído pelo Espírito Santo. O que ele precisava não era de coragem ou disposição. O que ele precisava era do Espírito Santo. Quando a gente recebe o Espírito de Deus, então Deus muda a nossa identidade. Essa é a proposta de Deus para você nesta fogueira santa. Por isso, pare de dar desculpas e faça uso do poder de decisão que há dentro de você e decida, eu vou crer em Deus, mas eu vou crer em mim também. Eu vou continuar sonhando, só que eu não vou ficar mais esperando que os meus sonhos se tornem realidade de braços cruzados. Eu vou para o altar. Pode continuar sonhando, mas vá para o altar, que lá eles serão realizados. Agora, se você quer continuar sonhando e permanecer de braços cruzados, não culpa Deus não, tá? Não culpa o governo não, não culpa a família não, não culpa o diabo não, porque o culpado é você. Porque diabo, governo, família, passado, limitações não impede você de ir para o altar. Vá para o altar e Deus vai fazer o que você não pode. Lutar é o que você mais tem feito na vida. Porém, a frustração é o seu retrato, pois parece que nessa batalha constante, tudo tem sido em vão. Por mais que conquiste algo, parece que aquilo não foi o suficiente. Ainda falta alguma coisa. Jacó passou a vida inteira lutando. Já lutava desde o ventre materno com seu irmão. Lutou 14 anos pelo grande amor, para se tornar um homem rico e próspero. Mas o que faltava para Jacó era lutar pela mudança do seu interior, pois tudo que havia conquistado por fora não compensava o seu fracasso por dentro. Até que no Val de Jaboque, lutou com Deus e recebeu dele uma nova identidade. Chegou a hora de você lutar da maneira certa, no lugar certo, por aquilo que realmente importa e que trará a verdadeira mudança. A mudança de dentro para fora. Fogueira Santa no Val de Jaboque. Procure hoje uma Igreja Universal do Reino de Deus e saiba como participar. Uma casa para todos os povos, onde o amor e os ensinamentos divinos prevalecem.
Por isso, recebe pessoas de todos os credos religiosos. Eu me chamo José Luiz, eu nasci em berço católico. Durante um período eu frequentei uma outra denominação evangélica, quando eu comecei a assistir a uma TV a respeito aqui do Templo de Salomão, das reuniões, me despertou esse interesse de conhecê-lo. Chegando aqui no Templo de Salomão, quando eu entrei no templo propriamente dito, eu senti uma paz muito grande, algo que eu nunca senti em outro lugar, que eu nunca vi em outro local que eu frequentei. Pelo que as pessoas até falavam na mídia, e eu não paguei absolutamente nada no estacionamento. Vim junto com a minha esposa, uma filha que nós temos de 5 anos, ela ficou na EBI, que também não paguei nada. Foi algo assim, uma recepção muito tranquila por parte de todos que nos receberam, e a gente se sentiu muito bem aqui. Meu nome é Ana Karine, eu cresci em berço católico, até que assisti a uma programação da Igreja Universal e tive muita curiosidade em ver como que era, porque eu já tinha ouvido falar, mas geralmente eram notícias negativas e eu tinha muita curiosidade em ver. Até que eu cheguei na igreja e eu fui muito bem recepcionada. Eu senti uma paz muito grande antes mesmo de entrar, só o fato de chegar aqui na frente, eu já senti uma paz muito grande. E assim que eu entrei, eu tinha certeza que ele era um lugar santo. Eu também tive uma experiência muito grandiosa, porque eu pensava que eu ia pagar alguma coisa para entrar, para conhecer, e não, foi totalmente gratuito, as pessoas me receberam muito bem também, e o que mais me chamou a atenção aqui foi o próprio Espírito Santo de Deus, que eu senti aqui, isso não tem valor. Então foi muito emocionante para mim e muito gratificante. Meu nome é Sérgio, eu frequento uma outra denominação cristã. Através da TV, assistindo lá os canais da Universal, me interessei em vir aqui visitar o Templo de Salomão. E estou muito feliz, fui muito bem recebido. E diante de tudo que se fala do povo, que se fala aí de fora, do monte de coisa da Universal, me senti à vontade. E o que me chama a atenção é a estrutura, né? A estrutura do templo, o acolhimento que se tem no templo, a arquitetura que é dinâmica, é muito linda e maravilhosa. No Templo de Salomão me senti muito à vontade, não precisei desembolsar nada para poder estar dentro do templo. E o que me chama mais atenção, além da estrutura, é o que se fala daqui, né? Que na realidade é a fé ativa, que na realidade te ensina você a não ser covarde e você realmente assim ser ousado naquilo que você deseja, nos milagres, dentro da escultura da palavra de Deus. Essas foram algumas das percepções de pessoas de diferentes religiões que vieram ao Templo de Salomão. Faça você também uma visita a esta grande casa de oração. Saiba que aqui você sempre será bem-vindo. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. O senhor José, ex-católico, sentiu-se acolhido aqui no templo, como se estivesse nos braços. Como não? Ele esteve e está, espero, nos braços do Senhor Jesus, pois essa casa, o Templo de Salomão, é um templo para todos os povos. A senhora Ana Karine, também ex-católica, ela teve uma experiência extraordinária. Ela veio aqui e saiu daqui com a resposta que veio buscar. Aconteceu além do que ela esperava. E o senhor Sérgio, que frequenta uma outra denominação, sentiu-se muito bem. Veja que todas essas 3 pessoas, elas falaram algo em comum, que não tiveram que pagar absolutamente nada. O Templo de Salomão completou o seu 7º aniversário e já passaram mais de 24 milhões de pessoas aqui no Templo de Salomão, aonde todas estas milhares e milhões de pessoas não tiveram que pagar absolutamente nada. O que essas pessoas, como você terá que fazer, é abrir o coração,
O que é abrir o coração? É você ser humilde, reconhecer as suas limitações, as suas falhas e falar com Deus, se entregar, ser humilde para ouvir a voz de Deus e obedecê-la. Neste domingo, ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão, no primeiro domingo do mês de agosto, você deve chegar cedo para recolher um pouco da água do poço do solo sagrado. Essa água é gratuita, é potável, ela brota do solo sagrado e vamos usá-la nos primeiros 7 minutos do encontro para que você seja purificado de depressão, vícios, doenças, traumas, maldições hereditárias, complexos, para você então focar na meditação do estudo do livro do Apocalipse. Estamos estudando o capítulo 8 e para que você no momento da busca seja então cheio do Espírito Santo. Aqui no Templo de Salomão, neste domingo, primeiro domingo de agosto, e em todos os templos da Universal, ao pôr do sol, nós temos o encontro com o Espírito Santo. Para mais informação, ligue agora para a nossa central de atendimento. Nós temos uma equipe de auxiliares, levitas, obreiros, esposas de pastores aqui do Templo de Salomão, à sua inteira disposição através do número 3573-3535. Repita comigo, por favor. 3573-3535. 0 operadora 11. Nós podemos e vamos lhe ajudar. Tudo tem o seu lugar. Já imaginou se não fosse assim? Que desordem seria? Mas é exatamente isso que vemos em muitas pessoas. Uma vida bagunçada, nada consegue se encaixar. Justamente porque algo ou alguém está ocupando o que pertence unicamente a Deus, o primeiro lugar. Quando o colocamos no topo de nossas vidas, não haverá lugar nela para comportar tantas bênçãos. Deus é o primeiro e eu sou o segundo. Neste domingo, 1º de agosto, a festa das primícias no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Eu trabalhava o mês todo, pegava trem 5h30 da manhã, o trem lotado, daí eu passava o dia todo, voltava às 5h30 da tarde com o trem lotado, chuva, cansada, para chegar no final do mês ainda não ter nem como pagar as contas. Meu nome é Flávia, sou corretora de imóveis. Eu tentava crescer e ter dinheiro aprendendo com o que as pessoas me ensinavam, né? Só que daí trabalhava de segunda a sexta-feira e pegava vale no meio do mês, pagamento, vale de transporte, aquelas coisas todas. Só que mesmo assim ainda não dava, não supria a necessidade da família. Então eu trabalhava o mês todo, pegava trem 5h30 da manhã, o trem lotado, daí eu passava o dia todo, voltava às 5h30 da tarde com o trem lotado, chuva, cansada, para chegar no final do mês ainda não ter nem como pagar as contas. Porque tinha mês que nem a conta da água eu conseguia pagar, porque o dinheiro era mais para comer. Para poder colocar um dinheirinho a mais, acabava que fazia uma faxina para acrescentar, né, uma rendinha. Comecei a fazer um bico no bar de um amigo meu, no balcão. Ele me pagava R$30 por dia só. Eu trabalhava o dia inteiro, lavava o banheiro e ficava o dia inteiro para ganhar R$30. Então, tudo que eu tentei com os meus braços para poder crescer, comecei também a vender perfume, de tipo sacoleira que eles falam. Pegava, enchia a sacola de perfume e roupa e ia vendendo para as minhas amigas. Também não deu nada certo, porque se vende muito fiado, sacoleira vende muito fiado, não recebe. Então arruma mais inimizade do que dinheiro, na verdade, sacoleiro. Eu morava num prédio de prefeitura onde todos usavam água em comum. Então se um não pagava, o vizinho tinha que pagar por mim. Então eu não estava conseguindo pagar água, luz, nada. E os vizinhos se juntaram e foram tudo na minha porta. Me xingar, me chamar de nomes feios, que eu tinha que pagar aquela água. Então eles me humilharam bastante, então aquilo me deu uma revolta muito grande.
E uma segunda ocasião foi quando a minha mãe falou assim, Flávia, se você vai sair agora e só tem a comida do almoço para as crianças, na panela. Então não tem mais nem para fazer o jantar. Então isso me deu uma revolta. Eu falei, meu Deus, até quando eu vou continuar nessa situação? De não ter o que dar para meus filhos. Vai passar a vida, a idade vai chegar e eu não vou conquistar nada, nem ao menos para comer. Então foi assim que eu cheguei na Igreja Universal. Através de uma amiga minha, ela sempre insistindo, ela sempre ia na minha casa atrás de mim e eu dava desculpa para ela que eu não queria ir, que não queria, até me escondia dela às vezes. Mas chegou um dia que o sofrimento foi demais, que eu falei assim, não tem para onde ir mesmo, não tenho mais para onde correr, não tenho ninguém para quem pedir favor. E comecei a ouvir de novo a palavra de Deus sobre o dízimo, a fidelidade, colocar Deus em primeiro lugar, não eu, a Flávia, em primeiro lugar. Porque eu estava correndo atrás de coisas para mim. Eu queria comer, vestir, pagar minhas contas, viajar, comer bem. Eu queria, a Flávia queria, os filhos da Flávia queriam. Então eu comecei a colocar Deus em primeiro lugar. Então eu aprendi que tudo que eu conquistasse, a partir daquele momento, se eu colocasse Deus em primeiro lugar, Deus ia me honrar. Então Deus começou a me honrar. Quando Ele viu que eu comecei a crer nele e praticar, não só de boca, porque daí eu comecei a colocar tudo que eu estava falando para Deus, eu comecei a praticar. Daí Deus começou a abrir portas e colocar oportunidades para mim. Então a primeira coisa que Deus fez quando viu que eu estava aberta a aprender tudo de novo e a caminhar com Ele, Ele me deu uma direção de uma profissão, que foi a que eu vivo hoje, que é corretora de imóveis. Daí Deus, Ele me ensinou, me ensina até hoje, né, me dá a direção e comecei a conquistar. Conquistei minha casa, carros, imóveis em geral, terrenos, imóveis na praia, várias coisas que nem sonho, nem se eu sonhasse assim, quero tal coisa, eu ia sonhar que Deus ia me dar tanta coisa. Porque eu nunca pedi e nisso eu conquistei, mas através da minha fidelidade, porque Deus viu que tudo que eu faço para o Senhor Jesus, colocando Ele em primeiro lugar, eu faço de todo o meu amor, não é por obrigação, não é porque nenhum pastor, ninguém pede, é porque eu amo o Senhor Jesus. Então Ele sempre vai estar em primeiro e eu em segundo, com certeza. Revolte-se contra essa situação. Você não tem nem condições de alimentar os seus filhos, nem para o básico, a moradia, alimentação, o vestuário, o transporte. Você está aí humilhado, angustiada. Não culpe a Deus, meu amigo. Não culpe as pessoas. Olhe para você, a exemplo da Flávia. Ela entendeu que o problema dela era espiritual. Ela não tinha um voto com Deus, ela não tinha um pacto com Deus. Ela cria em Deus. Ela era honesta, é honesta. Mas isso não resolve o problema. Quando ela veio à Igreja Universal, ela que recusou várias vezes o convite, como você, né? Ei, estou falando com você, que já recusou 1, 2, 3, 4, 5, já perdeu até a conta. Quantos convites você já rejeitou, dizendo, não, não é para mim, não, depois eu vou, não, eu não gosto. E olha só, a sua situação só piora. Meu amigo, por favor, você nunca vai poder dizer, eu não tive a oportunidade. Você nunca vai poder dizer, porque Deus tem lhe dado oportunidade. Os casos verídicos, a Flávia acabou de falar com você. Ela viveu o inferno que você está vivendo. Hoje ela está vivendo um pedaço do céu. Essa é a proposta de Deus. No voto de Betel, o que é voto de Betel? Betel em hebraico significa porta do céu. Quando você faz o voto de Betel a Deus, você está dizendo, Deus vai ser o meu Senhor, guia, provedor, protetor e salvador. Aí você vence o mal. Repare que o diabo é o quebrador de votos por meio da dúvida, do pecado, da desobediência na vida daqueles que um dia fizeram um voto com Deus. Se o mal colocou dúvida, se você errou e caiu em tentação e quebrou o seu voto com Deus, peça perdão. Levante-se, não fique aí prostrado se acusando, porque Deus não está por detrás da acusação. Deus não é acusador, Deus é perdoador, Ele perdoa, Ele é galardoador.
Está escrito que se o justo cair 7 vezes o Senhor o levantará. Vamos, levante-se, meu amigo. Sejamos fiéis a Deus. Neste domingo, eu vou lhe ungir com um óleo consagrado no cenáculo do Espírito Santo. O óleo que foi apresentado a Deus com o nome Aser, que foi o 8º filho de Israel. Este filho recebeu esse nome que significa muito feliz, ou feliz de verdade. O mês de agosto tem sido um mês de infelicidade, de desgosto, mas para aqueles que são fiéis a Deus, vai ser o mês da prosperidade, do pão em abundância, da felicidade. Aqui no Templo de Salomão, às 18 horas, ao pôr do sol, eu vou lhe consagrar com este óleo consagrado a Deus, a Santíssima Trindade, para que Aser, esse mês de agosto, o 8º, seja o mês da sua felicidade. Meu nome é Lilian Kelly, tenho 36 anos e eu sou enfermeira. Eu achava que a Igreja Universal era como as outras igrejas que eu já tinha ido, que falavam muito sobre a teoria da prosperidade. Então eu passava aqui na porta do templo, na Catedral de Lourdes, e eu achava aquele templo grandioso, muito bonito, e achava que por dentro era um palácio, que eu ia entrar e eu ia esbarrar a testa no lustre, como eu já entrei em outras igrejas. E a gente via nas reportagens das televisões falando alguma coisa sobre a igreja, sempre com dinheiro, lavagem de dinheiro, e eu acreditava. Eu via inclusive nas denominações que eu ia, então confirmava o meu pensamento. Eu tinha amizades que me ofereciam o que o mundo tinha para me oferecer, que é uma ilusão. Então a mesma emoção que eu sentia nessas igrejas, nessa denominação, eu também sentia na balada, eu também sentia quando eu saía, quando eu estava numa festa, com amigos. Então eu não sabia discernir quem era Deus e quem era o mundo. Era tudo a mesma coisa, era apenas emoção. Um dia eu estava no trabalho, eu ia sair mais cedo, era uma sexta-feira, véspera de feriado, de 7 de setembro, então feriado nacional. E eu me programei para sair mais cedo e, como sempre, tudo estava dando errado no trabalho. Então saí mais de 3 horas depois do horário que eu tinha programado e no caminho de volta, já era final do dia, meu carro estragou. Tinha um rapaz que estava consertando o carro dele, então ele resolveu o problema do meu carro e me deu o telefone dele. Se você precisar de alguma coisa, você pode me chamar porque é feriado, você não vai achar nada aberto. Eu, tudo bem. E aí ele me fez um convite. Eu achei que ele ia me convidar para sair, né, para algum lugar, sabe? Chamar para a gente comer alguma coisa, para a gente se conhecer melhor, porque o nosso contato tinha sido só por telefone. Aí quando ele me chamou, ele falou assim: você aceita ir à igreja comigo? Eu falei assim: olha, eu aceito. Onde é e qual horário? Aí ele falou: quarta-feira, 7h30, na Universal, na Catedral de Lourdes. Então a gente começou a fazer tudo certinho, entre aspas, porque ele também achava que podia fazer muitas coisas fora. Então a gente via a igreja, a gente achava que a gente era de Deus, mas nós não estávamos seguindo exatamente o que a palavra dizia. A gente se achava de Deus, mas a gente não obedecia a palavra. E aí a minha vida começou a desmoronar. Eu via que eu tinha problema em todas as minhas áreas. Eu não tinha problema financeiro, porque com a força do meu braço, eu fui conquistando. Eu estudei, eu trabalhei, eu fazia tudo que me pediam eu entregava. Então eu tinha resultados financeiros, numéricos, mas eu não era feliz. Mas eu não via que Deus já estava me preparando. Deus estava me quebrando toda para Ele me fazer uma pessoa nova e eu só reclamava. Ele me quebrava e eu achava injusto o que estava acontecendo comigo. Eu achava que eu vivia uma injustiça e eu queria a justiça, só que a minha justiça. Eu queria que Deus me desse esse amor. Eu queria que Ele me desse a minha justiça, que eu fosse recompensada. Mas eu não estava entregue. Eu não sabia o que era entrega, o que era entrega verdadeira.
Então eu decidi participar de uma reunião, que era uma reunião de sexta-feira, reunião de libertação, que eu também tive muito preconceito no início, tinha medo, achava que era teatro, não queria participar de forma alguma. Eu cheguei em casa e eu fiz a oração que o bispo ensinou e eu fiquei em oração da hora que eu cheguei até a hora que o bispo ia fazer a oração da libertação, que era à meia-noite. Quando foi a oração, eu me ajoelhei, eu me entreguei para Deus verdadeiramente. Aí eu tive uma entrega verdadeira, a minha entrega. E aí eu falei, Senhor, fala comigo, porque o que o Senhor me pediu, eu vou entregar. Aí ele pediu. Aí ele falou tudo para mim que estava errado na minha vida. Então, a partir daquele dia, eu comecei a ter uma vida entregue para Deus. Eu comecei a entender o que era buscar a Deus. Comecei a estudar, comecei a ler a Bíblia, a orar, a me entregar. E Deus foi me dando a direção do que eu tinha que fazer. E tudo que Ele me deu direção e que eu fiz e que eu obedeci, Ele me mostrou que Ele estava comigo. Então eu passei a abençoar minha casa, o meu casamento, eu passei a abençoar meu trabalho, eu não murmurava mais, eu não reclamava mais, mesmo fazendo algo que não era a minha vontade, mas era o que Deus tinha me pedido e eu obedecia. E tudo que estava na palavra que Ele me falava, eu ia fazendo e Ele ia me confortando. Esse é o caminho, é isso mesmo. Então, quando eu cheguei no altar, que eu ajoelhei e eu agradeci a Deus por ter me libertado, por Ele poder me aceitar, por Ele ter me aceitado e ter reconhecido qual que era o meu erro, que era a minha vaidade, que era o meu egoísmo, que eu entreguei para Ele. Falei assim, Senhor, o Senhor pode me usar do jeito que o Senhor quiser. O Senhor pode me usar, que a minha vida é sua. E aí foi que eu recebi o Espírito Santo. Foi aí que eu tive a certeza. Porque aí eu me enchi, aí eu me preenchi. Aí eu entendi o amor de Deus, aquele preenchimento, aquela plenitude. Eu não chorei, eu não arrepiei, eu não fiquei emocionada, eu tive certeza. Hoje eu conceituo a Igreja Universal como uma mãe. É aquele cuidado, a igreja cuida das pessoas, ela ensina as pessoas o caminho, o que é o certo, o que é errado. Ela ajuda as pessoas a se reconstruir. Então, o meu conceito de que aqui era um palácio, de que aqui era algo físico, mudou. Porque eu vi nas pessoas o desejo de ajudar as outras sem esperar nada em troca. E eu achava que esperava. E eu vi que não. Enquanto a Lilian ficava sintonizada na FM dos tolos que falam mentiras a respeito da Igreja Universal e da seriedade da palavra de Deus, da transparência e da eficácia desse trabalho evangelístico, social, libertador, transformador, realizado pelo Espírito Santo através da Igreja Universal, ela era boba. Ora, você fica escutando a tolos, você se torna um bobo. Então, se você gosta de ser bobo, de ficar comendo pão imundo ou comendo pedra da mão de gente mal intencionada, extremistas, desequilibradas, arrogantes, religiosas ou incrédulas, as consequências é você que vai sofrer. A Lilian sofreu as consequências. Sofreu. Até que um dia ela se tocou. Até que um dia ela teve a oportunidade de entrar pelas portas da Igreja Universal, onde foi bem recebida, respeitada, e ela viu que tudo aquilo que falavam da Igreja Universal e de nós, bispos, servos de Deus, era mentira. Hoje está aqui, casada, feliz, realizada. E o mais importante, a Lilian, hoje, ela é batizada com o Espírito Santo, foi possuída pelo Espírito de Deus. Mas ela teve que ser humilde e sepultar a velha Lilian. Como? Batismo nas águas. Ela teve que se batizar nas águas. Meu amigo, se você quer sepultar o seu passado, só tem um jeito. Bispo, eu já falei tantas besteiras, eu tenho escutado a tantos bobos, a tantos tolos, que eu me tornei o bobo da corte. Eu me tornei o palhaço da corte.
Então, meu amigo, muda de estação, sintoniza a tua mente, a tua atenção na palavra de Deus. Você sabe o que significa batismo no original, no hebraico? Significa sepultar. Jesus mandou a gente sepultar a velha vida, só tem um jeito, através do batismo nas águas. Nós vamos lhe colocar uma bata como esta, depois da reunião do encontro com o Espírito Santo, aqui no Templo de Salomão, às 18 horas, e vamos lhe batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a remissão de pecados. O batismo será por aspersão, porque nós estamos seguindo as orientações do Ministério da Saúde, porque estamos em meio a uma pandemia, a uma guerra, e que nós da Universal estamos vencendo, o povo de Deus está vencendo, e você vai vencer junto conosco. Para mais informação, você pode ligar para a Central de Atendimento agora, 3573-3535, 0 operadora 11. Você não terá que pagar absolutamente nada. O que você tem que fazer é tomar a decisão de abandonar essa vida errada de corrupção, prostituição, idolatria, violência, feitiçaria, orgias. Tome essa decisão e Deus vai lhe vestir de branco. Você vai andar diante de Deus vestido de branco, limpo de toda e qualquer acusação do seu passado, porque o mesmo, vai ficar sepultado. Cresce o número de empresas fechando, sobe a quantidade de pessoas desempregadas e aumenta o número de brasileiros morando nas ruas. Essa é a realidade de um país que foi severamente afetado pela pandemia do coronavírus. Mas, movidos por um espírito solidário, os voluntários do projeto Anjos da Madrugada do Templo de Salomão toda semana se dedicam em uma ação importante que ampara inúmeras pessoas necessitadas que vivem pelas ruas da cidade. Então, a situação para nós aqui que mora na rua é muito difícil, né, cara? Por causa da chuva, o frio que nós passa aqui é muito grande, entendeu? Às vezes nós está dormindo, às vezes passa rato direto, sobe em cima de nós. Nós acordamos com barata também, junto do lado, no lixo, entendeu? Assistência médica, alimentos, kits de higiene, cobertores são distribuídos gratuitamente e, acima de tudo, orações e uma palavra de fé. E os beneficiados fazem questão de agradecer o trabalho realizado. Muito obrigado, Igreja Universal, muito obrigado, Anjos da Madrugada, pela doação aí que fizeram para nós, viu? Graças a Deus aí tudo vai dar certo e pelo menos o frio nós não passa esse tempo aí, tá bom? Muito obrigado, gente. Eu faço parte do projeto Anjos da Madrugada há aproximadamente 1 ano e para mim é muito gratificante porque a gente consegue levar para as pessoas aquilo que muitas das vezes faltou para elas desde a infância. A consequência foi que elas vieram morar na rua, através, devido às drogas, maus tratos que eles têm. Então, quando a gente faz um atendimento, tanto espiritual como social, porque nós também prestamos atendimento social, que geralmente dá um kit de higiene, um cobertor, como hoje nós oferecemos o cobertor, a janta, a alimentação, que é de extrema importância para eles também. Nós temos também o atendimento espiritual, porque tudo isso que eles vivem hoje, a gente sabe que a raiz é espiritual. A dificuldade que eles passam muitas das vezes na rua, até mesmo chegam a óbito devido à falta de assistência e falta de apoio. Então, para mim, isso é essencial. Esse foi mais um trabalho realizado por voluntários que, como verdadeiros anjos, cumprem a missão deixadas pelo Senhor Jesus, que era amar o próximo como a si mesmo. Quero agradecer a todos os pastores, a todos os obreiros, a todos os voluntários que fazem parte do Unisocial, de um dos grupos da Igreja Universal, que se prontificam voluntariamente a ajudar o próximo, independentemente da sua nacionalidade, dos seus erros, do seu nível cultural, social. A Igreja Universal, nesta pandemia, já distribuiu mais de 60 mil toneladas em alimentos, em cestas básicas. Já foram mais de 30 milhões de pessoas ajudadas diretamente através desse trabalho social, através desse trabalho espiritual, através desse trabalho que valoriza o cidadão, que ajuda o próximo, independentemente dos erros que ele tenha cometido. Estendemos os braços, mas não de mãos fechadas, mas de mãos abertas, para ajudá-los, ampará-los. E você, inclusive, pode fazer também parte
desses voluntários, você pode contribuir de alguma forma, direto ou indiretamente. Inclusive, você vai saber agora uma das formas que você pode nos ajudar a continuar ajudando a milhares, a milhões de brasileiros que estão passando por extremas dificuldades diante desta pandemia, em meio a esta pandemia. Para sua segurança e conveniência, prefira apresentar suas ofertas, primícias e votos diretamente nas contas oficiais da Igreja Universal do Reino de Deus. É rápido, fácil e seguro. Basta acessar o site universal.org/doar e escolher o mais conveniente para você. Aqui você também encontra todas as contas para fazer uma transferência bancária. Pelo Pix. No aplicativo do seu banco, escolha a opção e-mail. Digite a chave doar@universal.org e coloque o valor. Confira primeiro se aparece o nome da Igreja Universal na tela de confirmação. E pronto. Pelo aplicativo da Igreja Universal no seu smartphone ou tablet, clicando na opção Doações e seguir as instruções. Depois, não esqueça de apresentar o comprovante no altar ou enviá-lo pelo WhatsApp 11 2392 6814. Acesse agora universal.org/doar e veja como é fácil. Meu nome é Célia de Giaimo, eu sou dentista, moro na cidade de Atibaia e eu vim de uma família tradicional, não havia respeito, não havia fidelidade e muitas vezes havia muita violência em relação às brigas que aconteciam. Isso tudo foi me tornando uma criança triste, uma criança fragilizada, que tinha sonhos, mas não via na própria família uma base para aqueles sonhos se concretizarem. Então, minha decisão foi estudar. Eu queria estudar para ser alguém na vida, para poder sair daquela situação difícil. Me formei, me tornei uma profissional que me dedicava bastante, mas eu não conseguia deslanchar no mercado de trabalho. E nesse período começou a ter muito tumulto na minha família e eu acabei saindo de casa. Eu não tinha para onde ir e eu acabei morando numa casa de encosto, porque todas as portas se fecharam. Depois que eu passei a morar ali, tudo piorou. Iniciei um relacionamento, desse relacionamento eu vim a ter uma filha. E quando eu pensei que esse relacionamento fosse me dar uma estrutura, me dar uma base para a minha vida, eu vi tudo desmoronando e eu ainda me vi na situação de mãe solteira. Nesse período eu comecei a apresentar um quadro de doença, um problema chamado síndrome neurocardiogênica, um problema que acelera o coração, falta sangue no cérebro e ocasiona um desmaio. Comecei a fazer tratamento, na época foi considerado um dos problemas mais sérios, porque o simples fato de ficar em pé por 5 minutos eu já desmaiava. E isso atrapalhou tudo, porque eu não estava mais tendo condições de trabalhar, eu cheguei a desmaiar no colo de pacientes, não podia fazer esforço físico, não podia subir escada. Então eu fui privada de muitas coisas, não podia fazer nada que o meu coração acelerasse, que senão eu desmaiava. Nesse período eu comecei a ter um quadro de depressão. Eu chegava a ficar agachada no cantinho da casa praticamente o dia inteiro. Por eu ser da área da saúde, eu sabia os sintomas, eu tinha certeza que eu estava com depressão. Eu mesma comecei a tentar me ajudar, me autoajudar,
mas nada resolvia, nem medicamento, nem buscas, nem nada que eu fazia dava resultado. Era aquele vazio, aquela vontade de chorar. Pequenas situações eu já começava a chorar em prantos, eu já não conseguia mais trabalhar, eu não tinha força física para trabalhar. Eu não tinha força sequer para fazer a comida, para me alimentar. Eu tinha vontade de sumir. Eu tinha vontade de sair andando pelo mundo, tentando achar algum lugar onde eu me encaixasse. Nesse dia eu dobrei o joelho e eu pedi para Deus, me mostra um lugar. Me mostra onde eu estou errando. Me mostra, porque eu acredito que o Senhor existe e que a errada sou eu. E um dia, mudando o canal, eu sintonizei no canal da igreja e comecei a observar os testemunhos. Eu me peguei assistindo a programação de um lugar que eu cheguei a odiar. Eu cheguei, por falta de conhecimento, menosprezar. E aí eu comecei a assistir, a observar com atenção o que estava sendo falado, o que estava sendo apresentado, e aí eu comecei a observar que não era nada daquilo que eu imaginava. E aí eu anotei o endereço e eu saí andando pela rua. Eu passei algumas vezes pela porta, não conseguia enxergar a igreja. Parecia que ela estava invisível, mas eu insisti. Eu insisti e quando eu consegui entrar, foi algo assim, imediato. Eu senti paz na hora. Eu senti paz na hora. Eu cheguei até o altar. Estava um silêncio e naquele silêncio eu ouvi a voz de Deus. Eu ouvi Deus no silêncio. Eu não sabia orar. Eu fiquei pensando, imaginando. O meu diálogo com Deus era mental. Eu não sabia como falar com Ele, mas eu percebi que Ele estava ali. Nesse dia eu saí da igreja, eu saí com a certeza que eu tinha encontrado o lugar certo, porque era uma paz tão grande. Eu voltei, eu deitei, eu consegui dormir essa noite, eu consegui recuperar força para voltar na igreja no outro dia. E aquilo começou a me atrair. Então, cada dia, o dia amanhecia, eu já queria ir para a igreja. Eu percebi que eu sugava saúde ali dentro. Eu estava recebendo, é como se estivessem me dando uma injeção de ânimo, uma transfusão, não de sangue, mas de espírito. Fui fazendo tudo que era orientado, eu fazia, eu obedecia, eu queria. E o meu maior desejo era conhecer o Deus que estava sendo apresentado ali. E eu decidi me batizar nas águas. Eu renunciei a tudo de errado, eu queria uma vida nova e eu entendi que eu precisava do Espírito Santo. Eu sabia que todas as demais coisas seriam acrescentadas. Então foi a primeira palavra que eu introduzi. Eu sabia que qualquer coisa que eu quisesse na minha vida, eu só conseguiria de fato e de verdade se primeiramente eu tivesse o Espírito Santo. Eu buscava incessantemente. E a única certeza que eu tinha é que um dia eu ia conseguir esse batismo. Até que chegou o dia. Foi um domingo. É um misto de vontade de chorar, vontade de sorrir. Nesse dia, mais do que
esse sentimento de alegria era a certeza dentro de mim que o Espírito Santo estava comigo, que eu nunca mais ia estar sozinha. Era certeza, era uma certeza dentro de mim que o Espírito Santo estaria comigo, me direcionando, me orientando, me amparando, me protegendo. Eu queria transbordar, ter mais. Eu recebi tudo o que eu precisava, eu recebi força, recebi ânimo, recebi saúde, disposição, alegria. Eu recebi intrepidez para falar desse Espírito. Essa força me fez começar a buscar almas. Depois que eu recebi o Espírito Santo, como é uma promessa, as demais coisas começaram a ser acrescentadas na minha vida. Começou pela saúde. Hoje eu tenho uma saúde que me possibilita sair evangelizando. Hoje eu tenho meu próprio consultório. Profissionalmente eu tenho muito mais capacidade do que eu tinha. Eu, com o Espírito Santo, eu me senti completa. Eu estava de bem comigo. Posso dizer que eu me amava, eu me amo. E eu me vi aos 54 anos realizando um sonho, o sonho de toda mulher, que é se casar de branco, com toda a família do lado, a família que lá atrás estava destruída, ali assistindo mais uma vitória que o Espírito Santo me proporcionou. E hoje eu me sinto a pessoa mais realizada, a pessoa mais rica, a pessoa mais poderosa, porque eu tenho o Espírito Santo, porque não existe tesouro maior nessa terra. O Espírito Santo é tudo. É tudo. Sem o Espírito Santo, eu não tenho mais força para viver. Ele é que me dá todo o suporte para enfrentar todas as lutas, todas as dificuldades. Não trocaria por nada no mundo. Nada. A senhora Célia, dentista, depressiva, angustiada, ela que no seu desespero buscou na casa dos encostos, ela buscou de todas as formas superar os seus problemas físicos, de saúde, através de medicamentos, tratamentos, gurus, mas só piorou. Ela vivia um inferno. Mas hoje esta mesma mulher hoje está vivendo um pedaço do céu. O casamento, a família abençoada, os filhos, os netos, houve a transformação. Meu amigo, faça o que ela fez, vá para o altar, esvazie-se de si mesmo para que você seja cheio do Espírito Santo. Chegue cedo para fazer uso da água, do poço do solo sagrado aqui no Templo de Salomão. Recolha um pouco desta água. Nós vamos usá-la para a sua purificação às 18 horas aqui no Templo de Salomão. Na oportunidade, vamos continuar estudando o livro do Apocalipse. Estamos no capítulo 8. Chegue cedo. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Apocalipse, o livro da revelação. Além de conter as profecias do fim dos tempos, ele traz advertências às 7 igrejas, dirigindo-se a todos os cristãos de todas as denominações que professam a fé em Jesus, para que percebam suas falhas e se corrijam, a fim de que não enfrentem a grande tribulação. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, ao pôr do sol, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Um dia
o sol não vai brilhar no céu e dirão, se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amor.